Donald Trump assinou um decreto que determina que crianças nascidas no território norte-americano não terão cidadania se os pais forem turistas ou estiverem ilegais. O decreto de Trump é mais um duro golpe na imigração ilegal. Ele acaba com a cidadania americana para filhos de imigrantes em situação irregular que nascem no país. Atualmente, quando um imigrante em situação ilegal ou a trabalho passageiro tem um filho em solo americano, a criança ganha cidadania automaticamente. A medida não é retroativa e deve entrar em vigor daqui a 30 dias. Só será cidadão americano, né, mesmo os filhos que nascem, né, da mãe da gestante americana ou que tem o green card, ou se o pai for americano e tiver o green card também. E isso é o que ele está querendo acabar, com a possibilidade de legalizações futuras através, né, de um nascimento de um filho que adquira a cidadania americana imediata. Calcula-se que 230 mil brasileiros estejam vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. Mesmo filhos de pais que detêm o visto americano de turismo, trabalho ou estudo não receberão a cidadania, segundo especialistas em direito internacional. Na prática, o benefício só vai ser concedido a filhos de estrangeiros que já são cidadãos americanos ou de pessoas com residência permanente. Essa especialista diz que a entrada de imigrantes, que acabam muitas vezes em subempregos, não deve mudar, mas que há um recado claro no decreto. Ele já demonstra claramente as suas intenções de campanha, que é dificultar ao máximo a entrada nos Estados Unidos de pessoas, ou seja, de estrangeiros, sem documentação, sem o visto correto. Uma camada importante dos imigrantes é tão humilde nas suas intenções de apenas sobreviver, que se o filho vai ser americano ou não, isso é uma outra questão para ser pensada mais adiante. Nesse momento, ele não se preocupa com isso. Para esse economista, o cerco de Trump aos imigrantes ilegais pode ser positivo para a economia. O primeiro mandato Trump teve uma restrição muito grande a imigrantes, reduziu o número de ilegais no país e isso fez com que, efetivamente, o salário de latinos e negros tivesse um aumento expressivo histórico nos Estados Unidos naquele período. Para calcular o futuro disso é algo muito complicado, porque os ilegais em si já vai haver uma deportação em massa daqueles que cometeram crimes nos Estados Unidos, que não vão gerar impacto econômico no país, aliás, podem gerar um impacto econômico positivo da retirada dessas pessoas. Donald Trump anuncia investimento bilionário em empresas para desenvolver a inteligência artificial. Donald Trump fez um pronunciamento agora há pouco para tratar e anunciar um investimento feito por empresas de tecnologia, um investimento bilionário para desenvolver a inteligência artificial aqui nos Estados Unidos. Na Casa Branca, ele também recebeu os representantes dessas empresas para fechar os últimos detalhes desse acordo. Um dos objetivos é usar a tecnologia para tratar doenças. O primeiro dia do presidente Donald Trump à frente da Casa Branca foi movimentado. Veja na reportagem. Pela manhã, Trump compareceu a uma celebração religiosa, o último compromisso de posse. Depois, dedicou parte do dia no Congresso, onde se reuniu com líderes republicanos. O partido tem maioria na Câmara e no Senado. Ontem, Donald Trump assinou dezenas de ordens executivas, que já eram promessas de campanha. Muitas revertem decisões do antecessor, Joe Biden, e outras seguem a política do primeiro mandato de Trump, como o controle rigoroso da fronteira dos Estados Unidos com o México e a retirada do país da Organização Mundial da Saúde. Um dos principais desafios do presidente Donald Trump é mediar um acordo entre Rússia e Ucrânia no leste da Europa. O enviado especial da Casa Branca para o assunto pediu cerca de 100 dias para buscar soluções para o conflito. Trump tem se declarado um pacificador e se comprometeu a negociar um acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. As equipes de Putin e do ucraniano Volodymyr Zelensky negociam um encontro com o americano, mas ainda não há uma data confirmada. Ontem, no Salão Oval, depois dos eventos da posse, Trump afirmou que os países que fazem parte da OTAN, Organização Militar do Atlântico Norte, devem aumentar os gastos militares. Um recado claro aos países europeus. Trump também pegou a carta deixada por Biden. Essa é uma tradição entre os presidentes americanos. Diante dos jornalistas, Trump brincou se deveria ou não ler naquele momento, mas depois disse que faria a leitura sozinho. Hoje, o vice-presidente J.D. Vance empossou Marco Rubio como novo secretário de Estado americano. Ele foi o primeiro indicado por Trump
a assumir a função. Marco Rubio vai ter o desafio de tratar de temas internacionais, como os conflitos no Oriente Médio e a invasão russa na Ucrânia. Rubio agradeceu Trump e disse que vai trabalhar para ajudar o presidente a cumprir as propostas de campanha. Elise Stefanik, que será a representante dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, também falou aos senadores. Stefanik também defendeu Musk da acusação de ter feito gestos nazistas num evento da posse de Trump. O bilionário negou as acusações. A comunidade judaica norte-americana classificou o gesto como preocupante, comparando a uma saudação nazista. O Instituto Israel Brasil declarou que, embora o bilionário tenha expressado apoio ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, isso não o isenta de acusações de antissemitismo. Já a primeira ação do Departamento de Eficiência Governamental, chefiado por Elon Musk, foi tirar do ar o site de uma agência pró-diversidade. Angola registra 576 casos de cólera e 29 óbitos desde o início do surto em 7 de janeiro e já se estendeu por 4 províncias. Angola enfrenta um surto de cólera que já se estendeu por 4 províncias. Desde o início do surto, em 7 de janeiro, foram registrados 576 casos e 29 óbitos, com o Ministério da Saúde a reportar 68 novos casos e 2 mortes apenas no último fim de semana. A busca ativa casa a casa, realizada pelas autoridades de saúde, revelou aumento no número de casos. Entretanto, os especialistas apontam para fatores estruturais, como o saneamento básico precário, falta de água potável, condições de higiene inadequadas e crescente pobreza como causas principais da epidemia. Em Luanda, epicentro do surto, a distribuição de água cobre apenas 50% da população em algumas áreas, apesar de milhões de dólares já investidos no programa Água para Todos. A empresa pública de abastecimento de água naquele país enfrenta uma crise financeira agravada pela falta de produtos de tratamento e dívidas a fornecedores, dificultando deste modo soluções a curto prazo. Um bombardeio ucraniano em território controlado pela Rússia deixou pelo menos 2 mortos e 13 feridos, incluindo 3 crianças. Enquanto isso, tropas russas avançaram em pontos estratégicos, reivindicando a tomada de 2 regiões consideradas fundamentais para a logística militar ucraniana. O exército russo também anunciou ter interceptado 31 drones ucranianos em várias localidades, enquanto Kiev afirmou ter abatido 93 drones russos durante a noite. Na Rússia, incêndios continuam a ocorrer em locais estratégicos como depósitos de petróleo atingidos por drones. As informações, ainda não verificadas por fontes independentes, ressaltam a gravidade da guerra, que já dura há quase 3 anos, com números elevados de vítimas civis e militares. Na madrugada da última segunda-feira, Israel libertou 90 prisioneiros palestinianos, incluindo mulheres e menores, no segundo dia de um cessar-fogo de 3 fases com o Hamas, nos arredores de Ramallah, Cisjordânia. Segundo a Comissão para os Assuntos dos Prisioneiros da Autoridade Palestiniana, os libertados foram detidos sob acusações de segurança nacional, que variam desde o lançamento de pedras a tentativas de homicídio. O acordo estipula que, ao longo de 6 semanas, Israel libertará dezenas de prisioneiros palestinianos para cada refém libertado. A segunda fase visa encerrar os combates em Gaza, enquanto a terceira se concentrará na reconstrução do território e na entrega dos corpos de reféns falecidos. Desde o início do conflito, em outubro de 2023, mais de 46 mil palestinianos morreram, enquanto Israel também sofreu perdas significativas.
O cessar-fogo traz esperança para uma trégua duradoura, mas as tensões permanecem altas na região.